Provavelmente você já se deparou com muitas notícias sobre os fundos imobiliários e certamente isso deve ter te despertado um interesse em alocar parte dos seus recursos nesta classe de ativos. Portanto, após a vinheta, sem muita enrolação e levando em conta que você já sabe o que são os fundos imobiliários, vou te apresentar um checklist extremamente prático de como você deve analisar esses ativos para compor ou incluí-los na sua carteira de investimentos. Então, vamos trocar uma ideia? Olá, seja bem-vindo, meu nome é Alex Queiroz e este é o Quanto Investir Futebol Clube. Já peço para você dar aquela força se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e ativando as notificações e no final deixa os seus comentários, ok? Em primeiro lugar, é preciso saber se vale a pena investir em fundos imobiliários. E para isso eu vou te dar as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários e você mesmo pode responder a essa pergunta. Geração de renda passiva, diluição do risco de portfólio dos seus investimentos, isenção do imposto de renda nos rendimentos, baixo valor de aquisição, boa liquidez, exposição ao mercado imobiliário, além da facilidade de análise dos ativos. Com todas essas vantagens, eu acredito que os FIIs se tornam uma boa alternativa. E para você? Vamos partir do pressuposto que você já tem um objetivo bem definido e conhece o seu perfil de investidor. A partir deste momento e com todas essas características que eu mencionei, podemos fazer um checklist para analisar em um FII. E para isso existem dois tipos de análise. A análise técnica, que é utilizada para determinar a tendência de um ativo e é focada na análise dos gráficos, volumes de negociação, liquidez, etc. Já a análise fundamentalista olha exclusivamente os fundamentos, como a gestão, a rentabilidade, o retorno do longo prazo, os cenários micro e macroeconômicos, entre outros. E para escolher bons FIIs, você deve analisá-los com enfoque nos dois tipos de análise, ok? Afinal, você não vai querer apenas pensar em rentabilidade sem olhar liquidez, ou verificar a liquidez, mas comprar um fundo que não é bem gerido. A partir disso, temos que escolher um tipo de fundo imobiliário. Basicamente, há dois tipos principais de fundos imobiliários, os de tijolos e os de papel. A principal diferença está na forma como os ativos do FII estão distribuídos. Por exemplo, nos fundos imobiliários de tijolo, os fundos adquirem bens físicos. Seu lucro vem pela valorização do patrimônio e pela cobrança dos aluguéis. Já nos fundos de papel, os ativos estão alocados em títulos do mercado imobiliário ou então na compra de fundos de outros fundos. E dentro destes há várias subdivisões que podem ser categorizadas de acordo com o tipo de imóvel. Por exemplo, FIIs de agência bancária, de educação, os fundos de fundos, os chamados FOFs, FIIs de galpões logísticos, de galpões industriais, de hospitais, de hotéis, de lajes corporativas, de shopping, FIIs residenciais, de incorporação, de recebíveis imobiliários e os FIIs híbridos, que mesclam mais de uma dessas categorias. A partir disso, vamos começar a verificar se o FII ele é monoativo ou multiativo. Na prática, isso significa saber quantos imóveis o fundo imobiliário tem sob sua gestão. Quanto mais imóveis, menos o fundo fica refém de renda gerada por um único inquilino. E, em outras palavras, se o imóvel fica vago, a renda do FII é duramente comprometida. Averiguar qual é a localização dos imóveis do fundo imobiliário é muito importante, verificando se os ativos estão bem localizados de acordo com a sua função. Se estão bem distribuídos em mais de uma cidade ou estado, entre outros fatores relativos à localização. Já que uma das formas de ganhar com os fundos imobiliários é por meio do rendimento dos aluguéis, é importante saber se tais imóveis estão sempre ocupados ou ficam vagos. Neste indicador, olhamos para o cenário atual e para a vacância histórica, o que permite entender em qual proporção de tempo um imóvel está vago e também sobre a qualidade e localização do imóvel. Todos os fundos imobiliários possuem um gestor conduzindo as decisões para o melhor interesse do FII e seus cotistas. Portanto, conhecer
quem é esse gestor, o que ele já fez e se teve sua competência elogiada ou criticada à frente do fundo ou de outros tipos de investimentos é essencial para a escolha de um fundo imobiliário. E falando em conhecer quem administra o FII, então nada mais natural que bons gestores serem bem remunerados. E essa remuneração é proveniente das taxas que o fundo cobra dos seus cotistas. As principais taxas são as taxas de administração, a taxa de performance, de gerenciamento, a taxa de gestão e a taxa de consultoria. Mas calma, que um fundo imobiliário não necessariamente terá todas essas taxas, mas conhecer as taxas cobradas é muito importante até para comparar um fundo com outro. Avaliar o tamanho do patrimônio do fundo. Neste item vale uma lógica simples, especialmente nos casos dos fundos de tijolos. Quanto maior o patrimônio do fundo, maior é o número de ativos ou maior é a valorização dos ativos que compõem esse fundo. Em seguida, devemos avaliar o número de cotas emitidas pelo fundo e a liquidez dessas cotas na Bolsa de Valores, onde essa liquidez se dá pela facilidade ou não de negociar aquele ativo, e isso está diretamente ligado ao número de cotas disponíveis para comprar e vender. Hoje, com o aquecimento do mercado dos fundos imobiliários, a liquidez dos ativos tem aumentado consideravelmente, tornando cada vez mais fácil a negociação. O dividend yield é uma outra métrica para averiguar a performance do retorno de acordo com os proventos pagos aos cotistas. Não existe um dividend yield ideal, mas vale o bom senso na análise e a comparação entre fundos semelhantes. Se os dividendos se mantêm em uma taxa constante ou crescente, é um bom sinal de gestão. E o ideal é avaliar os dividendos nos últimos 12 meses, mas podemos estender essa avaliação para períodos maiores, como 24, 36 ou 48 meses e assim sucessivamente. Também devemos comparar o PVP, pois por meio dele vamos entender se o FIIs no momento da análise está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Por outro lado, é importante destacar que esse não é um indicador de oportunidades, ok? Para comprar FIIs mais baratos do que eles custam, mas sim um termômetro de como está o entendimento do preço em relação ao valor patrimonial da cota no momento. E aqui cabe aquela recomendação que sempre dou de não analisar uma métrica isoladamente, buscando um time para entrar no investimento, quando isso realmente não existe. Verificar a facilidade de contato com o RI. Um bom fundo imobiliário deve valorizar os seus cotistas. Logo, uma das melhores maneiras de fazer isso é deixá-los bem informados sobre o que se passa no fundo. O site de relações com os investidores do FII deve ser bem alimentado com documentos, fatos relevantes, regulamentos, facilidade de contato e ótimos conteúdos. E para se manter bem informado, quando você adquirir uma cota de algum fundo, lembre-se de se cadastrar no site da administradora para receber no seu e-mail as informações sobre o que se passa no fundo. Para fazer isso, basta buscar no Google pelo nome do FII mais a sigla RI. Finalmente, avalie quanto aquele FII gerou de retorno aos seus cotistas no longo prazo, não só em termos de cotação, mas também em rendimentos. Como o mercado de fundos imobiliários ainda é muito jovem, alguns FIIs têm pouca informação para traçarmos uma linha de décadas. No entanto, uma análise de uns 5 anos já gera dados preciosos sobre a qualidade do investimento naquela cota. Então, leia os informativos e fatos relevantes divulgados pelo fundo e, ao menos uma vez ao ano, analise os dados contábeis para evitar as visões, muitas vezes compradas, dos analistas de mercado. Mas, afinal de contas, onde conseguir todas essas informações para analisar fundos imobiliários? Além dos sites de relações com os investidores, existem ótimos sites para essa análise, como o Found Explorer, o Clube FII, o FIIs.com.br, o Fundamentei, o Fundamentos e o Status Invests. E claro, vou deixar o link deles na descrição deste vídeo, ok? E para terminar, vale ressaltar mais uma vez que nenhuma métrica deve ser analisada isoladamente. Todos os pontos que eu te apresentei
fazem parte de um amplo entendimento de como analisar os fundos imobiliários. E outra dica é procurar por segmentos de fundos imobiliários que você tenha um conhecimento prévio sobre a dinâmica daquele mercado, para entender o porquê da variação de preços e de onde vêm os rendimentos desse fundo. Então me conta, você já tem cotas de fundos imobiliários na sua carteira? Se já tem, como você analisa os fundos que farão parte do seu portfólio? Me conta aqui nos comentários, ok? Se ainda não tem, o que você está esperando para incluir FIIs no seu portfólio e começar já no próximo mês a receber seus primeiros rendimentos de aluguéis? E agora, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Assim você me ajuda a criar mais conteúdos voltados para auxiliar outros pequenos investidores a entender melhor esse mundo dos investimentos. Mais uma vez eu lhe agradeço a atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.